E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal O Poder da Palavra. Eu sou o Pastor Neto e para mim é uma honra tê-lo aqui assistindo esse vídeo. Estaremos aqui refletindo sobre um texto da Bíblia e eu gostaria de combinar algo com você. Se esse texto falar contigo, abençoar a tua vida, não fique somente com você, mas compartilhe-o com outras pessoas. Deixa com que Deus também fale com o seu amigo, com a tua família, que você possa ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Hoje nós estaremos falando aqui sobre as escolhas de Deus. Você já percebeu que algumas pessoas são escolhidas por Deus para fazer a vontade dele? Na verdade, todos nós temos uma missão para se cumprir, mas existem pessoas que são chamadas especificamente para cumprir um chamado diante do Senhor, para estar na obra dele, levar a palavra, fazer com que o nome dele seja proclamado, pregado e assim por diante. Mas nós precisamos hoje entender que as escolhas de Deus são diferentes das escolhas do homem. O homem, se nós formos escolher alguma coisa, alguém para alguma coisa, nós vamos ver as características dessas pessoas, nós vamos entender se essa pessoa é estudada ou não, se ela tem capacidade para fazer determinada tarefa. Mas e como Deus trabalha? Como que é o trabalhar do Senhor em relação ao chamado de alguém? A Bíblia nos ensina, lá em 1 Samuel, capítulo 16, sobre o chamado de Deus para a vida de Davi. A palavra do Senhor nos conta que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para escolher o rei de Israel. E chegando lá, pede para que Jessé pergunta para Jessé quais são os filhos que ele tem. Então Jessé, com aquele olhar humano, começa a buscar os filhos e mostrar para aquele profeta quais eram os seus filhos. Ele traz os melhores filhos que ele tinha aos olhos humanos. Ele traz aqueles filhos mais fortes, com mais capacidade, que poderiam exercer a função que Deus estaria chamando para que seja feita. E foi passando 1, 2, 3, 4, chegou no 8º filho, no 7º filho. O profeta disse: não é nenhum desses, você não tem mais nenhum filho? Jessé olha para o profeta e diz a ele: tem um que está lá no campo. Ele está apacentando as minhas ovelhas, ele está cuidando do rebanho. E o profeta Samuel pede para que Jessé traga aquele homem chamado Davi. Interessante que quando Deus quer te escolher, quando Deus quer usar a tua vida, Ele não vai olhar para você, para aquilo que você é, mas Ele vai olhar para a sua incapacidade, para os seus defeitos, para a sua pequenez. É claro que todos nós precisamos entender que nós não somos nada diante de Deus. Que para que Deus use alguém, nós precisamos nos humilhar diante dele, nós precisamos que o nome dele seja exaltado. Então o profeta traz Davi, e aquele menino que matava ursos, matava grandes feras ali do campo para que não fosse tragada nenhuma ovelha de seu pai, é escolhido por Deus. Não foi escolhido pelo profeta Samuel e nem pelo pai dele, mas foi escolhido por Deus. Deus escolheu ele. E a gente precisa entender quais são as características que Deus usa para escolher alguém. A primeira característica, o primeiro requisito que Deus usa para escolher alguém, um dos motivos é que a pessoa, muitas vezes, ela é considerada a menor entre todas aquelas com que ela está inserida, no contexto que ela está inserida. Ela é considerada o menor entre eles. Para Deus, quando alguém considera uma pessoa o menor, é esse que Deus usa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não precisamos ser grandes para Deus nos usar, nós precisamos entender que é por Deus e não por nós. Então Deus, a primeira característica do homem que é chamado, da mulher que é chamada por Deus, nós podemos citar que nós podemos até ser o menor aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus nós temos um potencial enorme. O segundo requisito que eu queria deixar para você aqui é que a pessoa escolhida por Deus, ela deve ser trabalhadora. Davi
tinha suas funções. Davi ajudava o seu pai, Davi trabalhava, era pastor de ovelhas. Ele não ficava encostado, ficava sossegado na casa do seu pai, somente dormindo ou somente usufruindo daquilo que seu pai tinha. Não, ele colocava a mão no arado, ele colocava a mão, ele ia fazer aquilo que o pai dele pedia, ele era obediente ao pai dele. O terceiro elemento que eu gostaria de trazer aqui é que Davi usava suas próprias ferramentas. Diz lá em Samuel, capítulo 17, 39, 1 Samuel, diz assim: "E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si", ou seja, tentaram colocar sobre Davi uma armadura que não era dele, uma ferramenta que não era dele. Então o que Deus está querendo falar para você? Use as ferramentas que você tem. Não espere ter para você ser alguém, espere, mas seja sem ter. Faça o melhor que você puder com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, com aquilo que Deus colocou no teu ministério, dentro da tua casa, com a tua família. Seja o melhor pai, o melhor servo, o melhor homem de Deus, o melhor profissional. Seja o melhor em tudo que você fazer, independente daquilo que você tem em suas mãos. O quarto elemento que eu gostaria de trazer aqui para você é que Davi, ele era valente. Lá em Samuel, 1 Samuel 17, 26, diz assim: "Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?" Davi era valente. Davi não estava preocupado com quem estava à frente dele. Davi não estava preocupado com o tamanho do problema que ele tinha que enfrentar. Davi tinha ciência de qual era o tamanho do Deus que ele servia. Davi tinha convicção de quem ele era diante de Deus. E é isso que você precisa ter. Convicção daquilo que você é diante de Deus. Quem te chamou é fiel e poderoso para te fazer vencer, para fazer você alcançar os objetivos de acordo com o propósito de Deus. E o quinto elemento que eu gostaria de trazer aqui para você nesse dia é que Davi, ele foi ungido por Deus. Esse é um dos elementos muito importantes, porque a pessoa, para exercer com afinco aquilo que Deus tem para a vida dela, ela precisa ser ungida, ela precisa ser separada para Deus. Lá em 1 Samuel 16, versículo 12 e 13, diz assim: "Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, honrando a vida de Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá." Olha só que interessante. É interessante a gente frisar isso, que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Por quê? Para que ele fosse honrado. Porque muitas vezes, talvez, os irmãos de Davi tinham mais importância para o pai dele do que ele mesmo. Mas para Deus, o que importa é o coração do homem. Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração que estava voltado para Deus. O tempo de Deus é o melhor tempo para mim e para você. O que importa é nós esperarmos a vontade do Senhor ser feita em nossas vidas. Não vamos atropelar as coisas, porque quando Deus quiser, Ele vai vir e vai fazer a obra dele usando pessoas, usando instrumentos, usando seja lá o que for, para que você seja o escolhido de Deus. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Obrigado por assistir essa reflexão. Esse é o canal O Poder da Palavra, e até a próxima reflexão do dia.